dar início, então? Quem se prontifica hoje? Sueli. Sueli. Vai, Su. Eu? Então, Nossa, vamos eu lá, não Su. sei nada. Não, faz a oração. Ah, tá. A Sabe. prece. Ah, entendi. Vamos então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais este dia, por mais este momento, apesar de uma forma bem diferente estarmos reunidos, né? Que o amor de Deus seja pleno em nossas vidas, nos guiando pelos caminhos onde conseguimos entender o que nos ocorre, o que nos acontece no dia a dia. Pedindo hoje a Deus sabedoria para entendermos tudo que nos for passado no estudo. Gratidão eterna, Senhor, por tudo de bom que nos concede. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Boa noite, William. Boa noite a todos. Perdão pelo Boa noite. Nós terminamos semana passada o capítulo 19. E como ninguém deu aí um pitaco para nós, a sugestão de estudo, eu achei que seria legal a gente dar continuidade aí. E se for o caso, a gente volta, se tiverem novos temas, a gente joga. Nós não temos pressa de absolutamente nada. Então, o próximo capítulo aí, o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém quer ler? Posso ler? Pode Então, vamos começar? lá. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te.
Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Maravilha. Vamos debater? Vamos começar? Alguém se habilita? Nos diversos estudos que eu procurei, vamos dizer assim, os estudos direcionam para a mesma coisa. Mas o que eu mais, vamos dizer, me identifiquei, que eu achei muito claro, muito sucinto, foi esse estudo que está nesse livrinho aqui, Parábolas de Jesus, que foi feito, elaborado pelo Rafael Papa, com diversos autores, inclusive com André Sobreiro, com o Haroldo, com alguns palestrantes, dentre os quais o que comenta essa parábola é o Vinícius Lara. É um menino que eu falo que ele deve ter, no máximo, aí 30 anos, e vamos dizer, considerado hoje como um Arthur Valadares, como um expoente aí que está crescendo. Se vocês tiverem oportunidade de procurar a respeito dele, Vinícius Lara é fantástico. E ele coloca algumas situações aqui que eu gostaria de levantar para vocês, como o Zé fez da outra vez, de jogar a bola para vocês, para a gente debater a respeito disso. Ele coloca da seguinte forma, que a parábola dos trabalhadores da vinha aborda uma questão importante para a comunidade cristã e espírita, no que se refere à maneira de organizar os tarefeiros da obra ao longo de tempo e de suas funções. Em razão do quê? Em razão de que todos nós temos que trabalhar. E o trabalho aqui é o trabalho voltado à espiritualidade. Todo o simbolismo que Jesus utilizou na vinha é para nos mostrar a respeito do trabalho, e não a quantidade do trabalho, e sim sobre a qualidade do trabalho. Não pela remuneração, pelo dinheiro, mas sim pelo crescimento que vai nos trazer. Eu passo aí para vocês, vamos ver o que... Então, Flavinho, continuando nesse mesmo tema aí, Parábola de Jesus, à luz da doutrina espírita, o segundo volume está para sair agora, deve sair em outubro. Né? Quem tiver a oportunidade de comprar isso também, é muito legal a gente estar falando, porque tanto esse como o segundo que o Zé está falando, foi elaborado pelo Rafael Papa, e toda a renda é revertida da venda 15 lá no centro e passamos para o pessoal, é revertida para a rede Amigo Espírita do Zé Aparecido, para ele continuar aí com o trabalho de divulgação da doutrina, que é, sem dúvida alguma,
um dos maiores divulgadores da doutrina. Zé tem um trabalho fantástico. Então, o Vinícius Lara, complementando o que você iniciou, ele faz uma comparação do seguinte modo, que o trabalho na vinha é a nossa jornada evolutiva, tá? E o salário que devemos esperar é a aquisição da proximidade com a espiritualidade, com Deus, tá? E ele faz uma diferenciação. Ele diz que Jesus faz uma diferenciação quando ele fala dos trabalhadores ou servos que visam o pagamento material, não relacionado com a evolução. E quando Jesus se refere aos filhos de Deus, eles os diferencia desses trabalhadores, pois os filhos não agem por pagamento, por esse pagamento material, porque sabem que aquilo que o pai tem já é propriamente dos filhos, já está incluso de que eles de que há esse pertencimento a toda a riqueza do pai. No caso, Deus, no caso, o Senhor da vinha, que é toda essa evolução que nós conseguimos através do nosso trabalho, das inúmeras encarnações que temos. Seremos herdeiros deles, né, Zé? Pois é. Já temos tudo que existe ali. Nós não precisamos desse pagamento. Já trabalhamos, esses servos, esses filhos já trabalham pelo próprio amor, pela própria elevação espiritual, já passaram dessa fase. Então, ele diferencia esses trabalhadores, os que chegaram antes, os que chegaram depois, né? É uma nova visão, né? daqueles que esperam a materialidade e daqueles que esperam o pagamento espiritual da própria evolução de todos nós. Vamos lá, pessoal. Flávio, eu estava vendo uma palestra da Irene Gavioli, que é de uma associação espírita, e ela disse, na verdade, que os últimos trabalhadores somos nós. Os primeiros seriam aquelas mais elevadas, né? E os últimos seriam nós. E ela vai para um caminho muito tranquilo, justamente de dizer de que realmente a função não é a quantidade, mas sim a qualidade do trabalho, tá? E que nós vamos caminhando, a cada momento um é chamado, tá? E nem por isso o trabalho dele é diferente dos outros, tá? Ele pode ser diferente em quantidade e qualidade, mas ele é chamado no seu momento oportuno, tá? Para ter a mesma valoração de todo, né? E depois eu vi uma bem interessante, e ele põe que é uma questão de lógica de mérito. Nós temos que abandonar a história da lógica do mérito, mas sim qual que é a verdade, quebrar esse padrão para a gente ver qual que realmente é a necessidade de cada um e não o mérito de cada um. Então a gente tem aquilo lá, eu trabalhei, eu tenho que ganhar tanto. Você trabalhou, você tem que ganhar menos, você trabalhou menos que eu, você tem que trabalhar menos que eu. Estão fazendo essas comparações. Estão fugindo dessa meritocracia aí, né? E sim pela necessidade. É interessante. Então, William, a próprio pagamento, o pagamento material, subentende-se que seja apenas a misericórdia divina, daqueles que ainda, como nós, estamos precisando da materialidade constantemente, porque vivemos nessa faixa evolutiva. Tá? À medida que vamos evoluindo, esse pagamento vai sendo diferenciado. Vai tendo, aí sim vai ter o pagamento por mérito, por trabalho. O que nós fazemos, o nosso trabalho hoje é puramente material. É quase que exclusivamente material, pelo próprio mundo que vivemos, mundo ainda no grau
2, de 5. No comentário, no Evangelho do José Damasceno Sobral, ele traz essa questão do chamamento da seguinte forma: Jesus está nos chamando, o Pai está nos chamando a todo instante. A todo instante tem um chamado. Não tem aquela velha máxima nos meios espíritas que fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? Então, tudo tem a hora certa. Não adianta eu insistir, William, vamos. Às vezes, ao contrário, de te trazer, eu vou te afastar. Mas quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Seja ele como faxineiro, seja como passista, seja... O grande problema é a qualidade desse trabalho. O Carvajal fala o seguinte, que não é a condição do trabalho essencial para o trabalhador, é a constância, o desinteresse, a boa vontade, o esforço que fazem o trabalho com que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por essa característica. Eu acho que toda hora nós somos chamados Sempre. a trabalhar na vinha, certo? A toda hora. Porque eu vi um resuminho que eu achei essencial não, com respeito a esse tema, sabe? Que quem é o pai de família ali na parábola? É Deus, certo? Vocês concordam comigo, né? Que o pai de família é Deus. A vinha, o que é? É o universo. Os trabalhadores são os seres humanos. O trabalho na vinha é o trabalho no bem, certo? As horas é qualquer período de tempo. E o salário é a nossa evolução, é a nossa proximidade a Deus. Porque quando o Haroldo também faz uma citação que eu gostei muito. Quando 100 marteladas que quebram uma rocha, qual que quebrou? Todas ou a centésima? Foram todas, certo? Porque todo mundo martelou a rocha. Não foi só a última. Essa é do Jacó. Hã? Jacó Rinis. O Haroldo faz a citação, não fala que é dele. Então, é do Jacó Rinis. Eu falei que eu citei o Haroldo. Então, eu acho importante isso. Todos nós somos convidados a toda hora. Agora, nós temos que reconhecer essa hora, certo? E temos que dar o melhor que nós temos. Não ficar só atrás de receber recompensa. Né? Eu vou fazer porque faz um trato com Deus não tem trato, sabe? Não tem trato. Você tem que fazer porque você é um ser humano. E você veio aqui como filho de Deus para ajudar na obra dele. A essência da parábola é essa. Tem um estudo que eu achei bem interessante, por sinal é de um pastor, tá? E ele disse que naquela época o dono da propriedade não iria contratar, quem iria seria o feitor dele, mas a parábola mostra que ele vai contratar. Então, na verdade, é Deus indo ao encontro das pessoas. E ele, como proprietário, ele não está preocupado com o trabalho na vinha, ele está preocupado em levar os trabalhadores por conta da necessidade que eles tinham de trabalho. Então, assim, para ele tanto faz, para ele não importava se eles iam acabar a colheita da vinha, mas que todos tivessem uma condição de trabalhar.
Por isso que uns trabalham de umas 6 horas, os outros trabalhariam nas 9 horas e o outro 1 hora apenas, né? Mas dando oportunidade para todos. Dando oportunidade para todos. A oportunidade. E essa questão do tempo também, cada um tem o seu tempo de evolução. Então, é por isso que tem essas horas diferentes, né? Eu acho que é da evolução de cada um, né? Isso sim. Eu acho que O Haroldo falou uma coisa interessante também, que eu vi, não sei se a Ierta viu a mesma coisa que eu do Haroldo, da questão do trabalho da última hora, ele ressaltou a importância de finalizar o trabalho. Que essa finalização é muito importante. Aí ele deu o exemplo que na vinha, na colheita, o que é a última coisa que se faz? É pisotear a uva, né? E é uma coisa que você tem que usar força, que dói, que machuca o pé. Então ele falou essa questão da importância do fim, da conclusão do trabalho. Achei interessante, eu nunca tinha ouvido isso. Sim, sim. Porque quando você... eu não vi essa daí, mas eu concordo plenamente. Quem sou eu para discordar do Haroldo, né? Mas a FEB trabalhou muito isso, eu assisti bastante a interpretação que eles dão, com relação... A interpretação é a mesma, mas as visões são diferentes. Porque, veja bem, quando ele contratou, ele fez um trato. Eu vou te pagar 1 denário. Sim. Para os outros, não houve acerto. Só que na hora de acertar, ele achou justo pagar a mesma coisa. Quem se revoltou foram os primeiros. Porque falaram, pô, nós viemos aqui, trabalhamos, ficamos sob o sol, e agora eles que chegaram na última hora vão receber com a gente. Quer dizer, aquela história. Trabalhou, mas não mostrou o serviço. Mas é aí que o Haroldo fala da importância do finalzinho, da conclusão do trabalho, de ser a parte mais difícil. Sim, a qualidade também, né, Ana? Sim, com certeza. A qualidade é mais importante que a quantidade também. Isso aí também. Nós temos que pensar, né, essa questão. Tem o tempo, tem a conclusão, mas o Vinícius Lara coloca uma questão aqui muito importante. E o que ele fala? O que está acontecendo? O que é isso? É a revolta dos trabalhadores. É a revolta com Deus. E Deus é sempre justo, bom, misericordioso. E se ele é bom, justo e misericordioso, o que ele está fazendo é o correto. Ô, Flávio, eu vi uma palestra que eu até recomendo para quem não viu, busque. Ela interpreta que essa revolta, na verdade, é a maior síndrome da inveja. Tá? Que essa revolta... Não, aqui ele não fala como inveja. Aqui ele está colocando como a questão do materialismo. Ele faz uma comparação justamente extraordinária. Justamente. E dá um exemplo de quando você vai fazer, por exemplo, uma caridade, vai distribuir a tua sopa, mas tira lá a fotinha para pôr na rede social. Então, é a questão do materialismo espiritual. É isso que eu achei muito interessante. Não que não esteja fazendo a caridade, mas você está fazendo para ter um retorno. Você entendeu? Para ter um retorno. E é justamente o que ele colocou. É o serviço desinteressado. É o trabalho desinteressado. É o trabalho na visão da contribuição da obra do Pai. É isso aí. Entendeu? Eu vejo
essa questão aí. O egoísmo está aí, claro, eu estou pensando em mim. Eu quero saber o meu dinheiro. Eu quero saber o meu dinheiro. O egoísmo e a inveja estaria no fato daquele questionamento, né? Por que ele ganhou e eu não? Eu não tenho, a princípio, aquele que ganhou, ele contratou com Deus de uma forma e Deus pagou ele da forma que contratou. Quer dizer, por que eu ter essa revolta? O que eu fiz, eu recebi. Sim. O que A partir do momento que eu estou reclamando do outro... O que contratou que você está pago. O Vinícius Lara coloca da seguinte forma, ó. E a chave para compreender os planos do mais alto está no próprio texto, quando o dono da vinha responde ao insatisfeito: amigo, não estou a injustiçar-te. Não foi um denário que acordaste comigo? Leva o que te pertence e vai embora. Quero gratificar este último trabalhador como a ti. Ou não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou está a fazer má cara porque sou generoso? Espera aí, eu combinei e está pago. É meu, eu pago do jeito que eu quero agora. Exatamente. O que você fez, está aqui, pumba. Tanto é que ele pega, ele recebe e vai embora. Então, a insatisfação é o nosso materialismo mesmo. E o egoísmo está aí, né? Está aí. Eu vi no blog de reflexão espírita que esse ajuste de contas é o momento da verificação do efetivo progresso, ou melhoria espiritual do trabalhador. Sim. Porque qual que é o objetivo de tudo isso? É nós chegarmos perto do Pai. Né? Olha, vê se eu entendi errado. Eu achei que isso aí é um tempo que a gente tem para se redimir. A qualquer momento eu posso me redimir das injustiças ou das imperfeições que eu vivi. Seria ou não? Sim. Porque é um tempo, cada um no seu tempo. Então, mas esse tempo não é para se redimir. Eu vejo que não é para se redimir. Eu acho que se a redimissão dela for no sentido de trabalhar, ela está no tempo. Não, então, mas o trabalho aí colocado é o trabalho na obra de Deus. E não da redenção, Pessoal, é no coletivo. Não é, Flavinho? É no coletivo. É trabalhar para o coletivo. Em termos gerais, é direto. A gente não pode pensar que nós estamos trabalhando só para a gente. Aí sim eu estou sendo egoísta, eu estou sendo materialista, né? Então é na obra atual, na obra geral. O Flavinho já fez uma colocação dessa, ou um desses meninos nossos aí do clube do Luluzinha, de quanto tempo a gente gasta para fazer nessa obra. Nós gastamos a maior parte, nós não gastamos 10%. Nós não gastamos 10% do nosso tempo. Porque a gente está voltado sempre para quê? Para conversas maledicência, WhatsApp, televisão, coisa que não nos leva a nada. Quanto que nós aproveitamos? Fica a pergunta. Está aí o exemplo.
O que nós podemos fazer para a obra divina, que também acho que é no coletivo. Nós não podemos pensar no eu preciso, eu mereço, não. É nós, é pensar sempre no nós, certo? Por isso que o pai, que é o pai de família, que é Deus, valorizou tanto. Foi, de fato, a qualidade. A qualidade. Penso assim. Né? Ainda na questão aí da oposição, o Vinícius Lara traz que, na atualidade, quando vivemos crises morais muito graves, nas quais o relativismo se aposta também das fileiras espíritas, vemos nascer dissensões baseadas extremamente nessa perspectiva de nós. Por que eu estou recebendo só isso e a Ierta, o Zé está recebendo aquele tanto? E ele coloca que os mais sábios, os mais intelectualizados, detentores de títulos, de projeções ou de prestígio, em oposição a eles. Eles quem? Os mais simples, discretos, desconhecidos. E tal oposição é perigosa, como é é perigosa e infrutífera, como foi na vinha. Exatamente por isso que Jesus veio trazer esse ensinamento. Para não haver esse confronto. Se o dono da vinha contratou com A, B ou C, 1, 2 ou 10, é problema dele. Ele tem que resolver isso. Por que nós temos que nos revoltarmos porque a Ierta recebeu mesmo tanto que eu? Às vezes eu fiquei 10 horas trabalhando, só que eu trabalhei igual funcionário público normalmente, né, William? Seu conceito, eu não sou funcionário público. Estou te enchendo o saco. Então, porque enrolou. Cuidado que a Ierta foi, hein? Deu a tarefa para o cara lá, não tem. Estou brincando com relação ao funcionário, tem nada contra, só porque falam que funcionário público não trabalha. Como eu nunca fui funcionário público, eu não sei, mas a brincadeira é essa. É mentira. Trabalhei que nem uma louca. Sei não. Mas eu sou funcionária pública e trabalho ainda. Então, aí, Marisa, defende a classe. Defende a classe. Então, só para a gente ter uma analogia aí na brincadeira. Mas aí pega uma pessoa que vai lá, o cara ficou o dia inteiro para fazer alguma coisa e não fez. Chegou o outro lá em 10 minutos, fez, resolveu, por que ele tem que receber a 10ª parte que o outro recebe? O dono da vida que vai. É interessante porque ele fica até na última hora, né? Chamando. Sim. Então, é aquilo lá. Não é? Eu acho que o chamamento é toda hora. É toda hora. Ele fica até o último momento chamando para trabalhar na vinha. Eu acho que um exemplo legal também que eu ouvi foi o exemplo da Marta e da Maria, né? As irmãs, na Bíblia. O Roberto está dando risadinha porque ele viu isso daí também. Que a Marta, ela só trabalhava. E a Maria ouvia o que Jesus falava. Certo? Então, é por aí. É esse o caminho. Não adiantava ela trabalhar. Maria estava aos pés dele ouvindo. E ele fala, né? Marta, Marta, por que trabalhas tanto? Né? Quando poderia estar aproveitando o seu tempo. É uma chamada também. O exemplo. Marta, você está perdendo a melhor parte. Isso aí. Tá? Então, daí pode entender que o salário que esse pagamento do pai de família está querendo nos referir é a própria elevação espiritual. Sim.
tá? É a abolição da nossa materialidade e a espiritualização, né? E que o trabalho, esse trabalho na vinha está constantemente em todos nós. Não é só o trabalho que a gente pensa, vamos pensar agora fazer um trabalho, uma oração ou uma coisa espiritual, qualquer que seja. O trabalho mesmo material é o que nós estamos fazendo, é o que é necessário, é o que é próprio para nós, do nosso nível, da nossa escalada. E nós podemos, agora, mais para baixo, ali no Evangelho, tem a missão dos espíritas, que Erasto coloca e mostra para nós qual que é a missão dos espíritas. Nós temos um privilégio muito grande de sermos espíritas, não só porque recebemos todos esses ensinamentos, como o próprio texto diz, já, vamos dizer, mastigado, já totalmente digerido, já totalmente processado, já totalmente interpretado para nós, dado pela espiritualidade. Né? Essa missão que nós temos, tá? Inicialmente, é de ser a nossa, de fazermos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em aparar as arestas, em corrigir suas imperfeições. Agora, podemos pensar que nós somos esses missionários da última hora, esses trabalhadores da última hora, e os cristãos? Os cristãos, qual que é a missão dos cristãos? Tá? Os cristãos também têm essa missão, é claro, porque se somos espíritas é porque antes disso somos cristãos. Tá? Porém, os cristãos, o cristianismo, as igrejas, como diz o texto, os pais das igrejas, tá? Cada igreja convencionou um dogma, convencionou um modo de ver Deus, convencionou uma atribuição para cada dos seus fiéis, colocando os seus interesses acima daquele interesse cristão puro que Jesus pregou a todos nós. Nós, por outro lado, os espíritas, que somos muito pouco ainda no mundo, hein? Somos 3% no Brasil, que parece que é o país onde há mais espíritas no mundo. Tá? Nós temos essa regalia, esse privilégio, porque esses ensinamentos já não estão sendo dados, como no Evangelho tem a instrução dos Espíritos, são ensinamentos já práticos, já, vamos dizer, remoídos, já mastigados, já interpretados, sendo que os cristãos, de modo geral, não têm esse tipo de ensinamento. Porque se o cristão tem esse tipo de ensinamento dado por espíritos, que é o nosso privilégio, eles já, logicamente, são espíritas também. Porque não existe espiritismo sem espírito. É obrigatório, não tem outro jeito. Espiritismo não é só filosofia, ciência. Tem que ter um espírito junto, tem que ter um desencarnado junto. Que é esses desencarnados que já evoluíram, que já estão no merecimento de Deus, já estão nessa proximidade com o Pai da vinha, né, que estão nos instruindo. E Erasto coloca 9. Ele coloca 9 atribuições para a missão dos espíritas. Tá? E ele começa assim dizendo: pregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. É consequência. Reencarnação é consequência e elevação. Nós não retrogradamos moralmente a cada reencarnação que temos. E ele coloca como dogma, né? Nós sabemos que é o único dogma que a religião, a doutrina espírita tem. O segundo, ele coloca como sendo pregar a palavra divina. Quer fazer o bem, quer fazer o trabalho, quer trabalhar na vinha. Não importa o trabalho que seja. Todo trabalho, toda atividade útil é um trabalho. Tá? Agora, o útil, para quem é útil, que seja para si mesmo, pode ser que seja para si mesmo. Porque nós temos essa fase, na nossa infantilidade ainda
espiritual, nós temos essa infantilidade de ter o trabalho apenas para nós, assim como uma criança. Assim como uma criança nossa, de poucos anos de idade, e tem idade que faz apenas as coisas visando a si mesmo, porque não conhece outra situação. Tá? Erasto continua. Eu vou parar nessa, hein? Sacrificar a propagação dos hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Tá? O espírita que já tem esse discernimento tem que se preocupar com trabalhos, hábitos fúteis, hábitos que não têm necessidades, que, na verdade, não são mais hábitos, são vícios, ocupações fúteis, trabalhos fúteis, ou seja, transformar de fúteis para úteis. Tá? São 9, eu falei 3, já eu falo mais, se tivermos tempo. Muito bom. Se a gente tem essa visão hoje... Quer dizer que a nossa evolução depende da hora que a gente aceita o chamado para o trabalho. É o entendimento, o chamado, aceitar o chamado é o entendimento que existe alguma coisa a mais do que relógio, do que dinheiro no banco, do que poder, do que política, do que alguma coisa e especificamente, essencialmente, material. Por isso que cada um tem o seu tempo. Cada um tem seu tempo. A hora que você entender que isso vai ser bom para você... Para mim e para todos, né? Mas normalmente você vê primeiro para você, né? Ah, sim. Eu não posso dar o que eu não tenho. Assim, eu vou sair trabalhar, comprar arroz para dar para a vizinha. Eu não posso dar o que eu não tenho. Mas a hora que você compreender tudo isso, vai estar fácil. Mas aí que eu acho que nós, como espíritas, já temos essa visão, né? Que nós conseguimos ter essa visão em cima de quem já veio trabalhar antes da gente. Por isso que você é privilegiada. Sou privilegiada, mas eu tenho que fazer a hora. Então, mas você é privilegiada em que sentido? Você é privilegiada em que sentido? Não porque você vai ter uma paga maior. Não. Porque você acordou primeiro. Sim. Porque você está acordado agora. A consciência. A consciência. A oportunidade do trabalho está aí toda hora, todo dia. Lembrando que o espírita, como o Zé colocou, não pode alegar ignorância. A ignorância que ele antigamente falava, olha, mas eu não sabia, isso hoje ele não tem. Nós não temos. A quem muito se deu, muito será pedido. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade. Por isso que é da última hora. Mas por que da última hora? Porque a última hora é agora. Ou da terceira hora, da 1/10 já foi chamada. O chamamento está sendo agora, todo dia. Foi ontem, foi hoje, vai ser amanhã. Lembra a música, né? Quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora. Nós somos espíritas recentes, porque o espiritismo é recente, existe há 163 anos apenas. Antes não existia espiritismo. O espiritismo é uma expressão cunhada por Kardec, uma doutrina codificada por Kardec, há 163 anos atrás. Então, se nesses 163 anos nós tivemos quantas reencarnações? Como espíritas? Talvez seja essa a primeira da grande maioria de nós todos. Então, estamos conhecendo a doutrina agora. Tá? Então, estamos sendo chamados agora. Tá? É a última hora, a 1/10 hora. O pai da vinha chamou 5 vezes. Tá? Essa é a última hora. Tá? E por que somos da última hora? É que nós já pegamos o trabalho já muito pronto.
Porque isso que é o nosso privilégio, é de termos o entendimento das coisas, o entendimento de Deus, o entendimento da palavra, o entendimento de como evoluir, de quais são as obrigações, de quais são os métodos, de quais são os ensinamentos e as instruções que devemos aprender para a nossa evolução e chegarmos à proximidade do Pai, que é o real pagamento de tudo que nós fazemos. Certinho, Zé. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu já ouvi em algumas palestras, em alguns centros, algum comentário tipo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como que vocês verem isso em relação ao que a gente está conversando? Silvana, isso a gente escuta em todo lugar, toda hora. Eu vejo da seguinte forma, isso aconteceu comigo. Minha mãe dentro do centro, e eu não queria saber de centro. Teve uma hora que, antes de acontecer o amor e fé, eu tive que ir e fui pela dor. Mas eu vejo também que é chegada a hora, ou pelo amor ou pela dor. A sua hora vai chegar, seja ela pelo amor ou pela dor. Pelo amor, eu acredito que seja uma parcela muito pequena, porque é na dor que nós vemos as nossas reais necessidades, é na dor que nós vamos buscar Deus. Quando está tudo bem, tudo maravilha, às vezes a gente se esquece de rezar, de agradecer, de estar com Deus, de agradecer por estar tudo normal, por estar tudo bem. Então, o chamamento também vem pela dor. Já ouviu aquela expressão que paredes de hospital já ouviram preces muito mais sinceras de qualquer templo religioso? Por aí. Uma situação, por exemplo, como, poxa vida, é muito fácil. Hoje que nós estamos nesse desespero em que esperamos que a materialidade, que a ciência dos homens busque uma solução para a pandemia, tá? E como essa solução não vem, a gente entra em desespero, é a nossa dor. Então, hoje, muita gente que nunca pensou em Deus está pensando. Gente que nunca viu um terço na frente está comprando. Gente que nunca viu um santinho está beijando. Tudo quanto é santo, não importa quem seja. E foi naquele bate-papo, né, Zé? Foi o bate-papo meu, teu e do Roberto. Exato. Mas Deus não estava aqui? Não, nós é que estávamos distanciados de Deus. É isso aí. Deus está esticando a mão toda hora, todo instante. Está nos chamando a todo instante. Quem se esquece dele somos nós. Fazendo convite a toda hora. Sem dúvida. Mas no momento oportuno, né? Desculpa, William, cortou. Não, eu entendo que nós somos chamados a todo instante, mas nós também temos um momento oportuno para fazer, para ser o chamamento nosso, né? Então, claro, mas aí vai exatamente o despertar de cada um, né? E o despertar que eles põem, que é o trabalho da vinha, seria aquele de transformação que seria individual, urgente e intransferível. Quer dizer, a transformação é minha, não é a transformação sua, né? Claro, eu não posso me transformar por você. Por isso que a gente tem que... É a nossa transformação, né? Quer dizer, o trabalho é nosso. O interesse é geral. O interesse é geral e coletivo. Porém, eu só ando com as minhas pernas. Mas está na Bíblia também, um trecho, os que conhecem aí. Roberto, você está muito quieto. Roberto, você trata de me ajudar. Tem um trecho na Bíblia que fala: quando te pedirem um passo, você dê 2. Quando você te pedirem um manto, como é que é? Quando você pedir o quê, Roberto? Me ajuda aí, você que é o homem das letras. Na capa. Sabe tudo. Capa. Quando me pedirem a capa, você deu um manto. Quer dizer, é a qualidade, meu bem. Certo? É a qualidade. Ele está pedindo, você dá 2 passos.
Não é a quantidade, nem a hora. É o saber fazer a hora, eu acho. Que a essência da parábola está aí. É aprender a fazer a hora. Saber fazer a hora. Porque senão nós vamos ficar numa zona de conforto. Eu vou esperar Deus me chamar para trabalhar. E daí? Estamos aqui nessa zona de conforto? Eu acho que não. Mas você não vai ficar na zona de conforto, não, filho. Não, Você eu que não acha vou. que você vai ficar. A água vem e bate na bunda. Se a água bate na bunda, aí você vai sair correndo. Sim, sim. É o chamamento. A água na bunda é o chamamento. Não é? Nós não podemos ficar com aquela história de que vai cair do céu. Não é que a gente procura atender esse chamado para achar resposta para as nossas dúvidas daquela. Porque a gente está pensando no salário. Você está pensando no ser. Mas eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Eu vou ler um pedacinho aqui do Pão Nosso, do Chico Xavier, de Emmanuel. Você tinha separado esse, Roberto? Não, esse não. Não? Não. Que ele fala o seguinte, é o capítulo 29, a vinha. E disse-lhe, ide também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. Olha o que ele traz agora, que nós falamos também no bate-papo do mês passado. O planeta não é um barco desgovernado. Pode parecer, é igual aquela música do Chico e Jeca lá, sei lá, tá bagunçado, mas tem gerente. Não tá, o navio não tá à deriva. Está tudo na mais perfeita ordem. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que desde experiência a experiência, ou seja, encarnação em encarnação, eles entregam no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Onde quer, tem um pedacinho aqui e tal, onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive situado pela dificuldade ou pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador, o material conveniente e justo. Está tudo aí com você. Cada um tem o que precisa. Jesus está no comando. O barco não está ao léu. Parece que está bagunçado, mas quem está bagunçando somos nós. Somos nós.
Está tudo na mais perfeita ordem. Mas aí fica a pergunta, né, Flavinho? Hã? Você tem feito... Aí fica a pergunta, né? Nós temos feito tudo o que nós temos que fazer como ser humano no nosso nível de consciência? Mas aí eu vejo... No nosso nível de consciência, veja Não, bem. eu entendo, mas aí cada um vai prestar conta das suas obras, meu. Sim, com o Eu pai. não vou lá. Eu não vou levar lá o teu caderninho. Eu não vou lá levar o teu caderninho. Eu vou levar o meu. Sim. A consciência de cada um, né? Por isso que eu faço. Nós temos feito isso. Agora, você veja bem, eu achei interessante, acho que eu não sei qual deles que foi, porque eu vi tanta coisa sobre esse estudo, que falou do irmão Jacó. Vou recorrer de novo ao Chamelete e ao Roberto. Você que é os universitários, auxílio dos universitários. Que o irmão Jacó tem uma história, né, que ele trabalhou tanto, e quando ele desencarnou, ele não tinha luz. Lembra disso? Quer dizer, ele foi chamado a atenção, e aquele que tinha trabalhado menos estava radiante de luz, não é, Roberto? Me ajuda aí, universitário, Zé? Na verdade, é o Frederico Figner, né? Frederico Figner foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que depois de desencarnar se apresenta como irmão Jacó. O que, na verdade, ele chama a atenção da gente é exatamente o fato dele estar envolvido com a doutrina espírita, em tese, ter desenvolvido vários trabalhos, estado à frente de vários trabalhos na doutrina espírita, né? Estava envolvido com o movimento diretamente, e ao desencarnar, para sua surpresa, ele, depois daquele processo de transição, né, afinal de contas, nós, né, somos ainda espíritos em processo de evolução, depois desse processo de transição, que ele já estava inteirado com os espíritos amigos lá, e que já estava começando a trabalhar, ele começou a perceber que espíritos como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, tinham uma aura, né, luminosa, gigantesca, e ele não tinha nada. Ele era uma figura opaca, se assim a gente pode dizer. E ele se questionava, mas eu me dediquei minha vida toda ao espiritismo e obviamente, não tenho nem uma resta qualquer de luz, né, como se fosse uma velinha acesa. Não precisa ser aí um holofote, mas nem uma velinha. Mas qual que é o segredo da questão? Né? O segredo da questão é o valor do trabalho. Né? Quer dizer, ele renunciou ao trabalho. A gente não pode esquecer, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo, feito por Kardec, ele não foi escrito a esmo. O Kardec não foi pegando lá as parábolas do Cristo e foi enfiando ali como se fosse capítulos. Isso tem uma lógica, né? Ele tem uma logicidade, né? Uma lógica muito, um ciclo, né? E aí, se a gente perceber isso, qual que é o capítulo 19? Nós estamos no 20. Qual que é o capítulo 19? O capítulo 19 trabalha com a fé raciocinada, a fé inabalável, né? Ou seja, a parábola da fé que transporta montanhas. Então, ou seja, o que Kardec está dizendo? Trazendo o trabalhador da última hora depois. Ele está dizendo para nós, e as parábolas vão dizer isso, quando a gente crê, né, e não no sentido de crença, mas no sentido de compreensão, de confiança, de fé como fidelidade, onde eu me entrego, né, a essa doutrina, a esses ensinamentos, às leis do Pai, o que vai acontecer quando a gente está preparado? O trabalho aparece. Né?
E aí, o trabalho aparecendo e a gente renunciando a este trabalho, né, dentro dos princípios de fé que nós temos, é óbvio que esse trabalho vai nos produzir fruto, independente do volume de tempo que a gente se dispõe a fazer isso, né? Por isso que essa, vamos dizer assim, analogia, ou essa figura de linguagem, né, de estar na terceira hora, na nona, na décima, na undécima hora, quer dizer, o trabalho, ele vai ser o convite, melhor dizendo, é nos feito, né, a todo momento. E aí cabe a nós, quando termos maturidade, né, aceitarmos esse trabalho. Quantas pessoas já não passaram por Cristo, na época que Cristo esteve aqui, e o cara passou por Cristo umas 30 vezes e ele não estava. Agora, Paulo de Tarso, quando foi para o caminho de Damasco e teve aquela visão, né, o que Paulo de Tarso falou para Jesus? Né? Ó, e aí? Você quer que eu faça o quê, né? Assim, quanto que eu vou ganhar aí? Que vai, né? Foi assim que Paulo fez, né? O Paulo se entregou a Jesus, diz, o que queres que eu faça? Paulo não fez nenhuma pergunta para Cristo, simplesmente diz, o que queres que eu faça? Né? Ele se entregou, né? Ele se entregou completamente, né? Porque ele viu, ele entendeu, ele confiou, né? E aí, né, ele não estava preocupado com quanto ele ia ganhar por conta disso, ou o que ele ia ganhar por conta disso. Ele desenvolveu mais de 30 anos de trabalho de evangelho, né, caminhando para um monte de lugar. Ele é o precursor, né? Paulo é o precursor da expansão do cristianismo, né? Então, mas quer dizer, é bem aí que entra, né? Imagina se Cristo tivesse chegado para ele e falou, vamos sentar aqui e conversar, que é o seguinte, ó, você vai sair daqui, você vai ficar 3 anos no deserto, comendo pão que o diabo de amassou lá, estudando as leis, depois você vai pregar aí uns 30 anos, você vai tomar pedrada, você vai preso, né? E depois, no fim, você vai morrer por causa disso. E aí? Entendeu? Então, ele não perguntou, né, que missão que ele tinha. Ele simplesmente se entregou, né? Ele tinha maturidade para isso? Lógico. Né? Mas é justamente aí... A nossa vai chegar. Mas é justamente aí que vem o final da parábola. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas quem que escolhe? Nós nos escolhemos. Nós temos que estar pronto para fazer. A cada um cabe se escolher, colocar-se na condição de preparado, tal que, precisando de alguém, os amigos espirituais saibam que podem contar conosco. Nós temos que estar dispostos, independentemente do pagamento, como o Roberto colocou e Paulo fez. Está aqui, o que você quer que eu faça? Estou pronto. Renúncia. Regaça a mão e vamos trabalhar. Ô, Roberto, você que gosta do coisa, é a história do Jacó também, que não tinha luz, e de repente ele olhou para uma senhorinha que ele sempre via, e ele viu que ela tinha mais luz. Aí perguntou, por que ela tem mais luz, né? É porque ela te ouviu. Eu não sei, tem várias dessas daí, né? Tem várias dessas historinhas, inclusive. Aliás, no livro Nosso Lar, quando André Luiz encontrou aquela senhora que ele desviava dela toda hora, porque era uma mulher para ele, né, chata, que falava demais, tal. A mulher tinha mais luz do que ele. Né? Então tem várias histórias dessa interessante. Aliás, tem uma que eu não sei te falar quem que é alguém da nossa atualidade, inclusive, que era um palestrante espírita que foi muito conhecido e que, ao desencarnar,
assim, ele começou a fazer as palestras e ele começou a frequentar um determinado centro, era um centro muito pequeno, e aí ele, então, toda vez que ia fazer palestra lá, ele via um senhor e sentava lá no fundo da sala e ficava lá prestando atenção na palestra dele, assim como se ele estivesse absorvendo cada palavra que o sujeito estivesse falando, né? E isso chamava a atenção do palestrante. E aí a vida dele, né, começou assim, a doutrina tomar conta da vida dele, e ele assim ficou muito tempo depois sem voltar naquela casa espírita, né? E depois, uma hora, ele também passou para o lado de lá, ele se desencarnou, né? E ao desencarnar, passar por aquele processo de adaptação, né, lógico, de despertamento, assim a gente pode dizer. Então, ele começou a se engajar, e aí ele já solicitou, né, a um benfeitor lá, diz, eu já estou melhorzinho um pouquinho, eu gostaria, né, de começar a trabalhar, né, de fazer alguma coisa, tal, né. Aí ele falou, nossa, meu irmão, sem dúvida nenhuma, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o coordenador aqui da nossa entidade aqui, para ele que vai indicar algum trabalho para você, né. E qual não foi a surpresa do cara, que quando chega o coordenador, era aquele senhorzinho que sentava lá no fundo e ficava prestando atenção, e ele levou um choque, né, e assim, ficou meio consternado, meio constrangido, e aí o próprio espírito, né, viu aquela situação, viu que ele ficou, né, leu o seu pensamento, né, e disse assim, então, meu irmão, eu estou aqui nessa posição hoje porque eu pus em prática tudo aquilo que você me falou. Quer dizer, deu um tapa de luva no pelica nele também, né? Porque, no fim, ou seja, tudo aquilo que você pregou, você não pôs em prática, então por isso que você está patinando aí. Então, a história é essa, né? Quer dizer, trabalhar, né? Esse trabalho não tem nada a ver com um físico aqui, né? Que para nós é necessário, sem dúvida nenhuma. Nós estamos no mundo material. Se a gente não trabalhar, nós não temos a nossa remuneração. E se nós não tivermos a nossa remuneração, nós não vamos subsidiar as nossas necessidades físicas, que faz parte, sem dúvida nenhuma. Né? Mas esse trabalho aqui é um trabalho espiritual, né? De engrandecimento, né? De elevação, né? E por isso que a remuneração é completamente diferente, né? Completamente outra a essa remuneração, né? Que de nada de injustiça tem nisso aqui. Né, porque o denário aqui, para aquele que trabalhou 1 hora ou 12 horas, depende da qualidade do trabalho, né, da renúncia que nós tivermos em relação àquele trabalho. E esse chamado também é para a gente entender que a gente não pode se achar que é melhor que o outro, né? Não, o chamado, Zéza, algo, é uma hora que nós vamos ouvir. O chamado é feito a todo... Aliás, eu acredito que nós já estamos sendo chamados há muito tempo. Ah, sim. E nós não estamos escutando. Agora... A gente tem a hora de escutar. Agora que a gente está conseguindo abrir os olhos, né? A gente andou na escuridão a vida inteira, né? A vida inteira, que eu digo, em outras reencarnações, a gente vem andando na escuridão. Só que agora que a gente está conseguindo enxergar uma réstia de luz, mas mesmo assim nós estamos com medo. Porque nós não sabemos mesmo o que tem lá, porque nós não temos a fé, porque nós não temos confiança. Eu sei que ali aquela luz é algo bom, mas eu não sei o que tem ali mesmo, então você não tem confiança, você não se entrega. Então, se você não se entrega, o chamamento ainda está, né, você está meio surdo ainda para o chamamento. Isso é um processo nosso de evolução, né? Todo mundo está passando por isso. Sim, mas na hora que fala que achava que os outros que chegaram nas últimas horas, pelo jeito, não merecia o que os outros eram. Então, você vai mostrar para a gente que a gente não pode se achar melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Todos são filhos de Deus. Nós somos iguais, Eva. A lei de... Aliás, no Livro dos Espíritos, nós temos a lei de igualdade. Pergunta 803. A lei de igualdade vai começar lá na pergunta 803, né? E aí, Kardec vai perguntar se todos os homens são iguais perante Deus. E a espiritualidade vai dizer que sim.
né, que todos nós somos iguais, e nós vamos ter as mesmas oportunidades. Lógico que cada um aproveita por conta do seu livre-arbítrio, cada um aproveita de uma maneira, mas a todos nós teremos as oportunidades. As leis da natureza são aplicáveis a todos nós igualmente. Então, se todos nós somos iguais, né, não há injustiça, né? Não há injustiça. O que Cristo quis dizer aqui, o problema é que nós queremos interpretar as parábolas do Cristo, né, colocando na nossa situação material. Essa parábola aqui não pode ser interpretada de modo no nosso dia a dia, como trabalho, como remuneração, né? É lógico que quem trabalha 12 horas e o cara que trabalha 1 hora, é injusto que o cara ganhe a mesma coisa que o outro. Não tem propósito isso. Agora, materialmente falando, isso na lei material. Na lei espiritual não é assim que funciona. Porque se todos somos iguais, o que eu fizer em 1 hora, assim a gente pode dizer, né, mas renunciando àquele trabalho, né, de acordo com as leis de Deus, com amor, com resignação, com fé, com carinho, pode valer muito mais daquele cara que ficou 12 horas. Está aí o exemplo do irmão Jacó que foi lembrado. Quer dizer, o cara estava trabalhando na doutrina espírita, trabalhando com o espiritismo, envolvido com o movimento, mas quanto do coração dele tinha ali dentro? Ou ele estava só trabalhando com aparência? Aliás, uma dos sentidos que pode ser interpretado, porque também nós não podemos esquecer que Cristo fala por parábola, e as parábolas se tornam atemporal, ou seja, elas podem ser aplicadas em qualquer instante da humanidade, mas não podemos esquecer que ele também estava falando para os judeus, né? Ele estava dando uma cutucada nos judeus, porque os judeus eram aqueles que tinham conhecimento da lei, mas se atinham às questões ritualísticas. Eles estavam mais preocupados com as questões ritualísticas do templo do que se dar, né, verdadeiramente com o coração. Eles se achavam melhores. Eles se achavam melhores. Sem dúvida. E aqui a questão não é se achar melhor, é entender que Deus não privilegia ninguém. Ele dá todas as oportunidades para todos. Se o cavalo vai passar arriado e você vai montar, o problema é teu. Por isso que as cartas de Paulo são as escrituras mais difíceis de serem interpretadas. Né? Até hoje se tem uma confusão muito grande, porque, na verdade, não se entendeu Paulo. Né? Não se entendeu Paulo. A história, inclusive, diz que Paulo, como judeu, teria rompido com o judaísmo e ido para o lado do cristianismo. Como se o judaísmo e o cristianismo, na verdade, fossem duas religiões diametralmente opostas. E quem estuda profundamente o judaísmo e o cristianismo vai entender que há muita semelhança nas duas. E ele não negava o judaísmo. Ao contrário, ele aplicava o amor de Deus no judaísmo, que era o que o judeu não fazia. O judeu interpretava a lei de forma literal, né? E não era essa a questão. Tanto é que ele vai trabalhar com a figura de judeu como raça e de Israel, né? Em algumas, principalmente na parábola de Romanos, né? Na carta aos Romanos, ele vai fazer muito esse jogo, né? Por quê? Porque ele vai chamar a atenção, e depois isso só é descoberto agora, nos séculos mais atuais, do que Paulo está chamando a atenção. Porque com essa história aí, Flávio, o judeu achava que só ele era o povo. Quem que era o povo que seria salvo por Deus? Os judeus. Escolhido. E aí Paulo vem exatamente trabalhando com essas figuras de linguagem, judeus como raça, mas povo de Israel, mais abrangente, porque aí envolvia judeu, os chamados gentios, né? Porque todos tinham direito, todos seriam salvos. Né? A lei de Deus não se aplica exclusivamente aos judeus. Né? E aí demorou-se muito para entender Paulo nesse sentido. Né? Então, essa é a história. Né? E é isso aí, pessoal. Nós passamos já do nosso horário, mas tem sido cada vez mais produtivo, mais gostoso, inclusive, de se estudar.
E já vou deixar aqui para a semana que vem, capítulo 21, falsos profetas. Então, podem começar a estudar a hora que a gente desligar aqui. Tem muita coisa a ser falada. Dá só dois recadinhos para vocês, 3, aliás. Domingo nós temos palestra ao vivo com o nosso Chamelete, lá na nossa página no Facebook. Todos estão convidados no mesmo horário, 9h30 da manhã. Conversei com a Rosa hoje, disse que está morrendo de saudade, mandou um beijo enorme para todo mundo. E eu não gosto de falar muito com ela, porque toda vez que eu ligo, a gente fica 2 chorão, um chorando de um lado e o outro do outro. A Edissone e o Pradella também mandaram um beijão para todo mundo, que também estão morrendo de saudade. Tá? Então, um beijo. Quem que fez oração? A Sueli. Ele está quase dormindo ali, coitada. Abre o teu áudio aí e faz o encerramento. Tá? Não, eu não estava quase dormindo, não. É a maquiagem, tá? Me deixa com o olho pequenininho. Bom, gente, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade, por ter nos permitido este momento, esta oportunidade de aprendermos um pouco mais. Que possamos passar adiante todos esses ensinamentos que nos foram passados. E que não percamos mais tempo. Por mais que sejamos os trabalhadores da última hora, que façamos dessa hora a melhor hora de todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos ampara em todos os momentos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo, povo.